Que sinal nos guardará da destruição? Ezequiel capítulo 9, Ezequiel 9, de 1 a 6. Se você quiser abrir a Bíblia aí. Obrigado, Daniel Cruz. Ezequiel capítulo 9, verso de 1 a 6. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens, a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória de Deus de Israel se levantou sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhes o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio delas. E os outros, disse ele, ouvindo, eu passei pela cidade após ele e feri: não poupe o vosso olho, nem vos compadeceis. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Meus queridos irmãos, uma verdadeira calamidade, um impacto muito grande nesta profecia. E vocês sabem que depois que o pecado entrou no mundo, a destruição sempre se manteve iminente. Essa é a grande verdade. Pronto para atingir a humanidade. Quando esta humanidade se distancia de Deus para a atual dispensação. Deus proveu seu Filho para nos salvaguardar todos quantos a ele se achegarem. Glória a Deus. E isto tem acontecido em quase todas as partes do planeta Terra. O povo que tem se achegado a Jesus, se refugiado nele da destruição, assim como os hebreus se livraram das garras de Faraó no antigo Egito, Jesus Cristo é o único meio que nos livrará da destruição eterna. Então, o nosso dever é apegarmos-nos cada dia a Ele. Quais são os sinais cabais que nos livra da iminente destruição?
Primeiro sinal, o sinal da salvação. Glória a Deus. Efésios capítulo 4 e versículo 30 nos diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Este é o primeiro sinal, meus irmãos e meus amigos, que nos guardará da destruição fatal. Da destruição fatal. O segundo sinal é o sinal da separação. Tito, capítulo 2, e versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo zeloso e de boas obras. Este é o segundo sinal que nos livrará da repentina destruição que está para vir sobre todo o mundo. Vamos ao terceiro sinal. O terceiro sinal é o sinal da preparação. Esse sinal está em Lucas capítulo 12 e versículo de número 35, que diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Lombos cingidos e candeias acesa. Vida espiritual no altar. Lombos cingidos, que possamos viver na total dependência de Deus, buscando a Deus com muita intensidade, nos aproximando do Senhor dia após dia, momento após momento, com rogos, com prantos, com oração, com jejum, para que Deus seja a cada dia mais compassivo para conosco e nos livre de todas essas maledicências que estão para cair sobre o planeta Terra. Graças a Deus que nós somos pré-tribulacionistas e, como pré-tribulacionista que somos, não aguardamos ficar para a grande destruição total do planeta Terra. Graças a Deus. O quarto sinal que nos guardará da destruição é o sinal da mortificação de Jesus no corpo. O sinal da mortificação de Jesus Cristo no corpo. Segundo os Coríntios, capítulo 4, e versículo 10, diz assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Gálatas 6 e 17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda. É isso, meus irmãos. É esse cristianismo entranhado em afeto, em comunhão, em relacionamento íntimo com o Senhor, que nos livrará da ira e do juízo que está para vir. O quinto sinal que nos livrará e nos guardará da grande destruição é o sinal da presença de Deus em nossa vida. Evangelho de João, capítulo 15, verso 6. Assim está escrito: se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Vou repetir. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem.
coisa terrível, terrível e deplorável para aquelas pessoas que ainda não fizeram a sua decisão em servir ao Senhor Jesus Cristo. O sexto sinal que nos guardará da destruição é o sinal do sangue do Cordeiro nos portais. Êxodo capítulo 12 e versículo de número 23. Diz assim a Bíblia: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando viu sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Que o sangue de Jesus Cristo exerça sobre nós poder e proteção dos males deste mundo. O sangue justificador e purificador venha nos guardar, meus irmãos, nos proteger desses dias nocivos, desses dias maus que todos nós estamos vivendo na face da terra. Que Deus nos dê a autoridade sobre o mal e graça para suportar os vendavais da vida, firme, inabaláveis nas promessas do Senhor. O sexto sinal, aliás, o sétimo sinal, que nos guardará da destruição, é o sinal da presença de Deus em nosso corpo. Gálatas, capítulo 6, verso 17. Diz assim: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Isso aqui, meus irmãos, fundamenta-se no relacionamento intrínseco que o apóstolo tinha com o Senhor e com o seu Espírito. É este relacionamento que nos dá sustentabilidade. É este relacionamento, essa identificação que nos traz segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém estará seguro fora de Jesus Cristo. Ninguém, nenhum homem estará seguro fora do Senhor. Ele é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio em que nós confiamos. Ele é o sustentáculo da nossa fé, a bússola da nossa carreira espiritual. Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a resplandecente estrela da manhã, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a nossa âncora, a nossa bússola, nosso refúgio, a nossa fortaleza, em quem esperamos. E concluímos, dizemos que somente em Jesus é que temos como nos escapar da destruição que de dia e de noite nos rodeia, bem como na eterna que está por vir, antes dele subir ao Calvário, para na horrenda cruz cravar a cédula que nos era contrária. Ele lançou o convite
que fora dele e ninguém quis ouvir. Quando ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, Evangelho, capítulo 11, verso 28 a 30. Então, meus queridos irmãos, esta é a palavra que eu tinha para vos trazer nesta tarde de quinta-feira a respeito. Que sinal nos guardará da destruição? Essa destruição que está para chegar. Quando todas as leis da natureza entrarão em confluência. Quando Deus dará a palavra de ordem para ajuizar a terra e os seus moradores. Graças a Deus. Que para nós que tememos ao Senhor, nascerá o sol da justiça. Para nós que amamos ao Senhor, estamos libertos da ira vindoura, que cairá muito breve sobre todos aqueles que desprezaram o Senhor Jesus. Em tempo oportuno, não fizeram a sua decisão. Então, minha mensagem hoje é uma mensagem soteriológica. Hoje nós não temos aqui uma mensagem escatológica, né? Chamamos a escatologia para outro dia. Hoje é uma mensagem que prenuncia o grande juízo e que os homens só poderão escapar quando aceitam a Cristo Jesus como Salvador e Senhor. Jesus Cristo é o enviado de Deus para consolidar e solidificar a paz entre os homens. Jesus Cristo é o enviado de Deus para abençoar as famílias, restaurar a saúde física, mental e espiritual do homem. Porque em Cristo concentra-se toda a plenitude da divindade. Ele é o Filho de Deus, proclamado no céu, crido pelos anjos, temido do inferno e aceito por aqueles que piedosamente o constituem a ele como seu Salvador e como seu Senhor. Ele é a resplandecente estrela da manhã, aquele que é o nosso refúgio, que é a nossa cidadela, que é a âncora da nossa vida, a certeza do nosso amanhã. Nele a nossa alma espera, nossa alma se refugia, a nossa alma em contrição o agradece. Por tantos os caudalosos benefícios que o Senhor tem nos proporcionado a nós e a nossa família, cuidando de nós nas minúcias do nosso dia a dia, trazendo para a nossa mesa o sustento, o pão de cada dia, a roupa para o corpo, os calçados para os pés, a saúde física, a saúde espiritual. Meus queridos irmãos, é uma coisa extraordinária, irmão Valdir Alexandre. Tenha licença, irmão Valdir, atenda.
esta visita preciosa. Então, meus irmãos, quer dizer de Cristo, se estamos refugiados nele, se a nossa vida é por inteira dele, se o amamos de fato e de direito. Oh, glória a Deus! Não há como olvidar, como questionar a respeito disso. Nós constituímos Jesus Cristo como aquele que nos orienta na caminhada da nossa vida. Nós trazemos a cada dia o Senhor Jesus para dentro de nós, para que a sua possessão seja introduzida nas entranhas da nossa fé. E assim nós possamos consolidar, dia após dia, esta presença altaneira, gloriosa, indispensável, fulgurante de Cristo Jesus. Todos os homens e mulheres que fizeram isso em tempo hábil receberam, por conseguinte, o dom precioso da vida eterna. A autenticação deste carimbo do Espírito Santo, que é a possessão de Deus para o homem, para habitar dentro de nós, pois somos, do dizer apostólico de Paulo, o santuário do Espírito Santo, a morada de Deus, Espírito Santo. E isso tem feito muito bem para todos aqueles que servem a Jesus esse glorioso caminho que trilhamos, muitas vezes, com os pés feridos, mas com a fé intacta naquele que é a possessão de todas as coisas. Jesus Cristo, o soberano dos reis da terra, a estrela maior, o guia da nossa salvação, o tesouro da nossa esperança, o fundamento da nossa fé. Aleluia. Sem ele, nada. Com ele, tudo. Ele é para nós a glória da redenção. A pessoa mais amada e mais desejada e mais querida do nosso ser. A soteriologia, que é a doutrina da salvação, concentra-se nele e por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então, quem quiser ir a Deus, tem que ir a Deus através de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, não é vai ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse o Senhor. Ninguém vem, não é ninguém vai, ninguém vem. Tem que passar por ele. Aleluia. Deus deu ao seu Filho. Deus deu ao seu Filho toda a autoridade, nos céus e na terra. Jesus Cristo é o centro gravitacional das profecias. Falar de Jesus é adoçar a nossa boca. Seu nome é doçura para o nosso paladar. Seu nome é melodia para os nossos ouvidos. Falar de Jesus é jamais se cansar, é jamais se fatigar. Falar de Jesus é orquestrar a nossa mente na doçura do céu. Falar de Jesus é entrar nas câmaras palacianas do afeto da graça e receber dele um abraço fraterno, dizendo: vinde bendito de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus é leve, Jesus é suave, Jesus é manso. Os homens é que se contradizem,
Os homens é quem polemizam. Os homens é quem entram em contradição. Os homens é quem se fatigam. Mas ele não. Nele está centralizado a paz, pois ele é o príncipe da paz. Nele centraliza-se a misericórdia, a bondade, a ternura. Tudo está centralizado em Jesus Cristo. Que amor é este? Que candura é essa? Que significância maior e eterna é esta? Tu és cândido, o rubicudo. Cândido é suave, é amorável, é glorioso, é perfeito, é divino. Aleluia. É meigo, o meigo nazareno. Como é bom descortinar a bondade de Cristo, descortinar os valores da nossa salvação, descortinar o sacrifício piedoso de Cristo em favor de toda a humanidade. Como é bom centralizar a nossa mensagem no Cristo, Filho de Deus. Trazer a cristocentricidade de Deus para o homem. Cristo é o fundamento da nossa salvação. Cristo é a pedra de esquina. Aleluia. A rocha ferida de Meribá. O Deus que pode todas as coisas. Deus que se fez homem, se humanizou, adentrou o ventre de uma virgem. Que grande mistério, que grande enigma. O Verbo de Deus se fez carne, tabernaculou-se no ventre de uma virgem, para sentir as nossas misérias na própria carne e se compadecer de nós. Aleluia. O homem Jesus, o Jesus de Nazaré, glória a Deus, sem pecado, Cordeiro imaculado, leão da tribo de Judá, resplandecente estrela da manhã. Oh, glória a Deus! É aí que o poeta se inspira na idolatria e descreve a beleza de Cristo, a refulgência de Cristo, o amor de Cristo pelo homem, gravitado na sua paixão e na sua imensa misericórdia. Queridos e amados irmãos, que candura inexplicável, inimaginável. A ternura de Deus em seu Filho. Deus deu para a humanidade aquilo que lhe era mais precioso, aquilo que lhe era mais querido, aquilo que lhe era mais prazeroso. O seu Filho unigênito, o único gerado. Glória a Deus. Oh, explicável Verbo de Deus. Oh, tangível ser da graça. Oh, rosa de Saron, que exala um perfume agradável para todos aqueles que se achegam a Deus. Oh, como é bom adorá-lo, amá-lo, sem igual, inigualável a sua candura, inigualável a sua beleza, inigualável o seu amor, a sua piedade, a sua misericórdia. É inigualável o seu olhar, como ele nos olha, como ele nos recebe, como ele nos aceita. Oh, que grande amor! Dissertar sobre este amor é adentrar nas entranhas da eternidade. É mover o coração do Pai, uma candura inexplicável, inimaginável. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o perfeito Senhor, aquele que deu-se unicamente por amor. A ternura da sua paixão, a glória da sua redenção e o triunfo da sua ressurreição nos compunge. Traz à nossa alma um bálsamo,
uma quietude, regenera o nosso ser, traz paz para o nosso mundo imaginário, refresca o nosso coração de gozo. Oh, como é bom servi-lo, como é bom falar do seu amor, inexplicável, Senhor, que deu-se por amor de nós, que nos tornou fácil entendê-lo, compreendê-lo. O Verbo se fez carne para que agregássemos os valores do conhecimento e nos tornasse acessível a ele por sua graça. Grande candura e ternura de misericórdia. É isso, queridos irmãos, que alegra-nos. Em um mundo conturbado de tantas adversidades circunstanciais, de tanta confusão entre os homens, de tanta discórdia, de tantas guerras, de tantos desamores. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nos apaixonamos de veras. Nos traz uma paz no nosso interior, uma alegria na nossa alma, como se estivéssemos adentrando ao começo da eternidade. É inaudito isto. É marcante isto. É divino isto. É aqui que o pregador, o pastor, o expositor da palavra entra nessa influência benéfica de revelações. Que coisa linda, extraordinária. Adentramos ao âmago da soteriologia pelo Espírito Santo que nos foi dado para compreendermos os valores eternos desta graça. Adentrarmos ao palácio de cristal, onde Deus nos espera com seus anjos, onde Cristo tornou-se o nosso sumo sacerdote, sacerdote dos bens futuros. Que coisa linda! Santa Láurea. Oh, como é bom! Por isso que Paulo, no acervo da sua inteligência, ele adentra os portais da revelação, dizendo: ó profundidade, tanto da ciência, como da sabedoria, como inescrutáveis são os teus juízos. Que bom é falar de Jesus. Que bom é compreender os valores da salvação e da eternidade. Que bom é possuirmos essas convicções imensas, extraordinárias, deste Senhor, que é galardoador daqueles que o buscam. Que bom! Que bom é adentrarmos ao palácio de cristal por revelação e trazermos na pessoa do Espírito Santo esta revelação soteriológica que nos faz bem a nossa alma. As riquezas da nossa salvação é o tesouro maior da nossa fé, é o apanágio glorioso da nossa eterna gratidão de servirmos ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria e apresentarmos a Ele com cântico. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hino. Louvai e bendizei ao seu santo nome. Porque grande é a sua misericórdia e o seu amor para com o homem. Quem pode entender esses valores sacrossantos da salvação? Essa piedade cristã. Aleluia! Piedade de Deus em favor de nós que éramos inimigos capitais. De nós que trouxemos a imagem de Adão, do homem que fracassou, que caiu, mas que por Cristo Jesus, o segundo Adão, recebemos agora a condecoração de uma restauração
vivencial. E agora temos paz com Deus no nosso interior, pela intermediação do Espírito Santo que nos fora dado. Cala-se perante ele toda a carne, e toda língua precisa confessar a Cristo como Salvador e como Senhor. Os que estão nos céus, os anjos, e os que estão na terra, os homens. E saber que ele é Deus, o Verbo que se fez carne, que já existia com o Pai. Conforme Provérbios 8:22 está escrito: no princípio, no Bereshit Bará, o Senhor me possuía, antes das suas obras mais antigas. Quando ele fundava os cosmos, ali estava eu. Eu era seu aluno, seu engenheiro. E com ele eu folgava na sua delícia. Antes de haver abismo, eu fui gerado. Jesus Cristo. O impressionante Verbo de Deus. O Logos de Deus. O tesouro de Deus. O amor de Deus. O Filho de Deus bendito. Ele é santo. Todos os adjetivos que usarmos para laurearmos o Senhor é muito pobre. Para descrevermos a epopeia magnífica da sua candura, da sua excelsitude, da sua glória, é muito pobre. Ele é, por excelência, aquilo que João Batista enfatiza às margens do Jordão. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus te abençoe, pastor João Souza. Muito obrigado por estar conosco. Tem toda a liberdade. Então, meus queridos e amados irmãos, é benéfico falarmos de Cristo. É glorioso falarmos de Jesus. Nossa alma se rejubila, nosso coração se alegra, nossa mente fica fértil, porque falar de Jesus é uma poesia teológica, é um ápice de grandeza ímpar, é incomensurável o seu amor. Verdejantes são seus pastos. Ele nos alimenta, nos sustenta com a sua palavra. Jesus Cristo torna-se a cada dia imortalizado nas páginas de nossa memória. Devemos a ele o mais nobre sentimento de nossa gratidão eterna por tudo aquilo que ele significa para nós, por tudo aquilo que ele representa para nós. Devemos a ele, somos inadimplentes, não temos com que pagar a grande, a extraordinária salvação. Como disse o escritor aos Hebreus, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Somos eternos inadimplentes. Devemos ao Senhor tudo, o ar que respiramos, o pão que nos alimenta, a água que nos descedenta, o calçado que calça os nossos pés, a roupa que veste o nosso corpo. Devemos a ele a respiração, a vida, toda a possessão física do nosso ser. É um dom magnífico do Senhor. Então a ele toda a glória, toda a honra, todo louvor. É nesta poesia teológica que nós encontramos inspiração. É nesses valores eternos, é nessa candura expressiva de fé que encontramos alento para a nossa alma em tempos difíceis, em tempos de crises, em tempos pandêmicos. Quando falamos em Jesus, nossa alma saltita de alegria, nosso coração ferve de palavras boas, nossa mente descortina o verdadeiro verbo pré-existente, aleluia, que é o Cordeiro Imaculado.
aquele que deu-se unicamente por amor a nós. Aleluia. Deixou seu trono de glória por amor a todos nós, como nos diz o hino. Que Deus em Cristo venha trazer suprimento a cada dia para a nossa fé, para renovo da nossa esperança. E que a cada dia nós possamos, a despeito de adversidades circunstanciais, sempre termos em nossos lábios uma palavra de expressa gratidão ao Senhor. Agradecemos a Ele por tudo. Não merecemos coisíssima nenhuma. Em nós só há deméritos e não méritos. Por isso que laureamos e expressamos a Ele nesta tarde de quinta-feira, às 4h35, a nossa gratidão ao Senhor. Por tudo aquilo que Ele representa para nós e para a nossa salvação. Por tudo aquilo que Ele fez por amor a nós, nos reconciliando, nos aquilhoando com esta fé que uma vez foi dada aos santos. Esta é a nossa porção na terra. Somos prisioneiros desta graça, prisioneiro desta esperança. Muito breve, ancoraremos a nossa nau em um porto seguro chamado Nova Jerusalém. É lá onde todas as lágrimas deixarão de existir. Toda dor não existirá mais. Toda tristeza não mais. É lá que estaremos para sempre com o Senhor, laureando a sua face, glorificando o seu nome, sem canseira, sem fado, sem dores, nem tristezas, nem lamentos, nem impiedades, nem traições. O corpo glorificado que haveremos de receber, glória a Deus, não estará mais preso às leis da física. Corpo glorificado que haveremos de receber não está sujeito nem a tempo e nem espaço. Jamais envelhecerá. Jamais sucumbirá. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, como disse o apóstolo São Paulo, sede firmes. Sejamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe. Senhor nosso Deus, oramos agora pela Mara Vieira e sua família. Ela nos pede oração. Colocamos seus filhos, seus pais, sua família na palma das tuas mãos. Venha abençoar, trazer a solução, trazer o livramento, a cura, a bênção. Pai de amor, também oramos por todos os 600 e poucos irmãos que estiveram comigo na live dessa tarde. Abençoa cada um deles, suas famílias. Abençoa a minha família, meu ministério, nossas viagens. Deus, continua glorificando o teu nome, Senhor. Dai-nos gratidão para ficarmos mais firmes e mais gratos ao Senhor por esta grande e preciosa salvação. Dai-nos o restante de tarde abençoada por ti. Guarda-nos a nossa alma em paz e em segurança. No nome de Jesus, nós te oramos. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco desde agora e para sempre. Amém.